louvor, a nossa adoração, o nosso coração quebrantado e contrito, Jesus. Pai, neste momento, ó Pai, nós gostaríamos de Te agradecer, ó Pai, pelos dízimos que foram entregues aqui no Teu altar, Jesus. Nós sabemos que o sustento e a provisão sempre vem do Senhor. E nós estamos gratos, ó Pai, porque o Senhor concedeu, ó Pai, deu a possibilidade de contribuição para a expansão do Teu reino, Jesus. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pelo sol, pelo respirar, Jesus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Pai. Continue abençoando este culto. Fale aos nossos corações e use, ó Pai, use o Teu filho, o servo aqui, ó Pai, o pastor, para transmitir aquilo que virá diretamente do Teu coração, Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Irmãos, glória a Deus. Fiquei feliz agora com nosso ministério de louvor, relembrando cânticos espirituais antigos não. As coisas de Deus não são antigas, não são velhas. São sempre maravilhosas a qualquer tempo. Por isso que nós temos tanta coisa de Deus e muitas vezes se limita nas coisinhas, não é? Precisa expandir mais a nossa visão. Bom dia a você que nos acompanha virtualmente, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, como também você, irmão, irmã, que se encontra presente aqui. Nós temos vários irmãs da nossa igreja, da nossa cidade também, de outras igrejas, ali em Porto Seguro, participando do Congresso das Mulheres, que encerra hoje. E o ano que vem eu quero ver todas as mulheres da igreja indo, se organizar, porque é bênção, não é? E vamos avançar aqui. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 28. O título da nossa mensagem é Propósito e Progresso na nossa vida espiritual. Então, os convido a fazer a leitura dessa porção da Palavra de Deus. Diz o texto sagrado: sabemos que todas as coisas, preste bem atenção, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, faça a sua oração silenciosa, pedindo ao Senhor que te abençoe, que uma palavra da ministração já venha falar profundamente ao seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este tempo, por esta oportunidade, e entregar, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa atenção, nosso desejo de aprender do Senhor, de crescer, de viver a Tua palavra. Mas necessitamos, ó Pai, da Tua bênção. Traz entendimento para cada um de nós, revelação da Tua palavra, que nós possamos sair daqui completos, ó Deus, por Sua bênção. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quando nós falamos de propósito, muitas pessoas elas ficam perdidas dentro de um contexto espiritual. E a pergunta que sempre nos vem em mente é a seguinte: qual
é o propósito de Deus para a minha vida? E eu creio que certamente você já deve ter feito essa autoindagação. E é necessário que façamos. Um dos grandes problemas da humanidade é não conhecer Deus, como também desconhecer os propósitos de Deus para a sua existência. E, infelizmente, isso acontece também na vida de muitos que já conhecem a Deus. Não sabe qual é o propósito, a razão da sua existência. Quero falar de 5 coisas rápidas aqui para que eu possa entrar na essência da mensagem. Podemos imaginar aqui com base na Bíblia Sagrada, em Isaías 61:3. Você existe, você foi criado, em primeiro lugar, com um propósito de agradar a Deus. A sua vida tem um propósito, em primeiro lugar, para agradar a Deus. A sua vida, você não existe para você se agradar, para você viver as suas satisfações, os seus desejos. Isso tudo é importante, porque nós vivemos, mas acima de tudo isso, nossa vida é para agradar a Deus. Nós somos planejados para a glória de Deus. Você foi chamado como propósito para fazer parte da família de Deus. João 15:5. Nós estávamos no mundo, perdidos no mundo, separados de Deus. O Senhor nos concede a graça de conhecer a sua palavra e nos traz para o seu reino da tua maravilhosa graça. E nós passamos a ser o quê? Parte deste corpo chamado Igreja do Senhor. Isso é especial. Muita gente não dá valor, não entende o valor do que é ser igreja, esse é propósito de Deus para as nossas vidas. Colossenses 2:7, ele diz que também nós fomos chamados dentro do propósito de Deus para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Recentemente nós ministramos aqui falando de que nós precisamos buscar entender a profundidade de termos a mente de Cristo. O título da mensagem foi Mentes Confusas e a Mente de Cristo. Se você quiser ter acesso, está disponível no YouTube. Falando da importância de nós vivermos a mente de Cristo para entendermos o propósito de Cristo para as nossas vidas. Por outro lado, o propósito de Deus também é que você foi chamado para servir ao Senhor, servir o reino de Deus através da sua vida. 1 Coríntios 3, versículos de número 5, 6. Por isso que Deus nos chama, nos molda, nos faz passar por processos na vida que muitas vezes nós não entendemos, para que a gente, dentro desse processo, a gente cresça e sirva ao Senhor. E, por último, dentro desses propósitos de Deus, você foi chamado para uma missão. A nossa vida, a nossa existência, o fazer parte da igreja do Senhor, viver no reino de Deus, é porque nós somos chamados para uma missão. Isso podemos basear em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 30. Deus quer que você cumpra uma missão ou missões através do seu chamado. E dentro desse contexto aqui que nós estamos
a desfrutar nesta hora, Paulo diz, assim como Deus me enviou, eu envio vocês. Nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Mas dentro desse contexto todo, nós precisamos de uma coisa: compreensão. Paulo escreve dizendo e pedindo a Deus que desse para a igreja espírito de conhecimento, sabedoria e de revelação. Porque são coisas que nós vamos perceber os porquês da minha vida estar nesse sentido, não é? Quando a gente, dentro da nossa intimidade com Deus, entendermos os propósitos, os porquês do que acontece com as nossas vidas. Os irmãos não sabem, eu vim de Ilhéus para cá há 33 anos. Tinha uma vida totalmente promissora lá, tá entendendo? Tudo estruturado, tudo arrumadinho. Aparece uma mulher na minha vida, a tal da Bianca, com a qual casei. Sou muito feliz. Mas nós vamos para Itamaraju. Esse menino, onde é que fica isso? Fica lá, ó, já perto da fronteira. Assim, aonde é que fica isso? Eu só conhecia até o Nápoles. Vim bater Itamaraju. Quando eu desci aquela ladeira do Canequinho ali para conhecer a cidade, que subia aquilo ali no sol quente, assim, Jesus, tenha misericórdia, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu saía daqui para cortar meu cabelo em Ilhéus, porque eu assim, aqui não tem. Minha vidinha toda organizada. Com 5 anos aqui, eu comprei um terreno em Ilhéus, falei assim, vou mandar fazer uma casa para mim em Ilhéus, que eu não vou ficar aqui não. Comprei o terreno e fiz o projeto. Peguei uma arquiteta amiga, ela fez o projeto, comprei o terreno. Aí Deus falou assim, não, seus planos são seus planos, não são os meus. E eu já estava com 2 filhas nascidas aqui. Eu disse, Jesus Cristo, eu tenho que aquietar o meu coração, e eu não era nem cristão, estava perdido aí nessas confusões espirituais, né? E me submeti à vontade de Deus e aquietei. Onde é que eu ia imaginar na minha vida ser pastor de uma igreja? E hoje eu estou aqui, feliz da vida. Quantos problemas, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas dores, quantas tristezas, quantas alegrias. Né? Mas o propósito de Deus se realiza sobre as nossas vidas. Né? A gente precisa entender que nós não estamos aqui por acaso. Né? Que as coisas estão acontecendo na nossa vida por vitimismo, por situações outras que não deram certo, enfim, não. Eu costumo dizer, e a Bíblia nos dá respaldo para isso, que por mais pior que esteja a situação, você tendo dado causa ou não, Deus está no controle de todas as coisas. E como diz Romanos 28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente precisa ter um entendimento de que todas as coisas, quer dizer, coisas boas, coisas difíceis, coisas que nos levem à luta, coisas que nos levem à provação. Porque a gente só quer se agradar e entender as coisas de Deus quando as coisas são boas para a gente, quando está dentro do padrão, do modelo de satisfação pessoal. Mas quando a gente começa a andar pelo vale da vida, não é? A gente tem que ter sabedoria. Eu não esqueço de Davi, no Salmos 23, aí ele usa a expressão, ainda que eu ande pelo vale da sombra, o vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está
Comigo. Quem é que quer andar por um vale de escuridão, um vale de sombra de morte? A gente quer andar o quê? Linha. A gente quer correr. A gente quer tirar esse problema da minha vida, Senhor. Não é assim que a gente faz? Estou aguentando mais, que o negócio aqui está no extremo. Eu estou sofrendo, resolve logo isso. E Davi usa aquela expressão tão gostosa. Ainda que eu ande. Ou seja, eu estou dentro de um propósito de Deus, eu estou entendendo que Deus sabe o que é que está fazendo, e minha vida como cristão está nas mãos e no controle de Deus, amém? Amém? Você tem feito isso com sua vida? Ou tem levado uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida de autopiedade? Porque eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo bonitinho, agora estou passando por uma prova. Na visão nossa, no padrão nosso, no modelo nosso, é uma coisa. Mas nos padrões de Deus, é diferente. Né? Temos inúmeros exemplos aqui de que estava tudo tranquilo na vida de determinados personagens, e a vida da pessoa vira para uma bagunça, não é? Vira para um sofrimento. Mas, enfim, dentro desses personagens, eu quero falar com vocês nesta noite e tirar, de forma rápida, 4 lições importantíssimas, profundas, para a nossa caminhada, para que a gente possa entender e perceber os propósitos de Deus para a nossa vida. Abra a sua Bíblia em Marcos 15, versículo 21. Marcos, segundo Evangelho. Marcos 15. Marcos 15, versículo de número 21. Só esse versículo. E diz o texto. E o quê? 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Olha que situação. O cara vem da terra dele, vem passar uns dias em Jerusalém, no dia das festas, fazer negócio, porque era uma festa de largo, digamos assim. Era um dia de festa. Aquele homem chega ali, encontra um reboliço na cidade, né? Um problema que não dizia respeito para ele, e ele está vendo um homem passando com as cruzes nas costas, tomando porrada, e chega um soldado e fala assim, ó, você aí, você mesmo, vem cá, ajuda esse cabra a carregar a cruz. Mas o que eu tenho a ver com isso? Não é você que vai. Imagine isso acontecendo com você. Você todo organizadozinho na sua vida, vê um problema que não é seu, que não foi causado por você, e joga em cima de você. A vida, ela faz isso com a gente. E o grande problema da vida, sabe qual é? É que muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? A gente é pego de surpresa. Muitas vezes por falta de atenção, por falta de uma percepção das realidades, não é? As coisas estão acontecendo e a gente está, como eu disse há pouco na aula, caminhando de drone. Está tudo bem, as coisas de base com problema. E quando a situação estoura, né? Então, esse homem chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene,
ele ali, vendo o que estava acontecendo, o texto diz que ele foi obrigado a enfrentar uma situação a qual ele não esperava viver. Ele não esperava viver, mas Deus tinha um projeto para a vida daquele homem e através da vida daquele homem. Muitas vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo diante dos propósitos de Deus. A gente desanima, a gente enfraquece, a gente reluta, a gente reclama com Deus, a gente até se indispõe a deixar de lado o nosso relacionamento com Deus, né, por causa de situações que acontecem na nossa vida. Por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter confiança em Deus e aquela percepção real de que Deus está no controle de todas as coisas. Basta eu, como agente desse processo, fazer o que é certo. E fazer o que é certo é fazer o que está na palavra de Deus. Caminhe debaixo da palavra de Deus e deixe Deus conduzir a situação. Então, Simão, ele, olhando para o que acontecia com Jesus e olhando para esse fato que estava acontecendo. Duas histórias distintas, duas histórias que não se tinham por que se encaixar, mas que Deus pega, ó, e une duas pessoas e uma situação. Então, quando a gente coloca o texto de uma mensagem, os propósitos e o progresso, eu poderia usar os propósitos e os processos de Deus. Mas eu não quis botar os processos de Deus. Porque o propósito, já vamos passar por um processo. Mas que a gente precisa ver que tudo que envolve Deus, dentro desse processo que envolve as nossas vidas, no final, vai haver um progresso, um resultado positivo nas nossas vidas. Amém? É fácil dizer isso? Mas é a verdade. Se a gente ampliar a nossa visão, sempre há um propósito por detrás das situações que não entendemos. Amém? Primeiro ponto. Sempre há um propósito de Deus, ou propósitos de Deus, diante de situações que nós não entendemos. Primeira coisa, Simão, ele não quis participar do processo e do propósito de Deus. Ele relutou, certamente. O que eu tenho a ver com isso? Porque o texto nos diz que ele foi obrigado. Se ele foi obrigado, antes teve uma o quê? Resistência. Ele apresentou resistência. Mas ele não quis. Ele não pediu para se envolver naquele problema entre uma cultura, uma tradição judaica, um processo religioso, que não dizia respeito a ele. Ele não queria enfrentar. Mas ele foi lançado forçosamente a participar de uma situação. Na sua vida, talvez hoje, e se você for esperto, você se prepara para o futuro, porque você vai passar por processo ainda na sua vida. Então, é muito importante
entender que sempre há um propósito por detrás da situação que nós não queremos viver, que nós não queremos participar, que nós entendemos no nosso racional que aquilo dali não faz sentido para a nossa vida, porque a gente se apega muito aos nossos planos. E devemos fazer planos. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos. Perfeito, pode e deve fazer. Mas não quer dizer que os seus planos serão aquilo que vai acontecer na sua vida. Porque a resposta sempre vem do Senhor. E a própria Bíblia nos diz, né, eu que bem sei que pensamentos ou que propósitos eu tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de mal. Porque Deus, Ele tem propósito para nossas vidas. Nós somos chamados, como eu disse aqui no último ponto, para uma missão. E costumo dizer, você não foi chamado pelo Senhor para ficar numa rede, bebendo, balançando, tomando uma água de coco geladinha e vendo o tempo passar, não. A vida nossa como cristão é uma vida, meus irmãos, de processo, de luta, de transformação, não é isso? De responsabilidade espiritual, de disciplina, de conquista, de progresso, de tirar os carrapichos das nossas vidas. Nós somos cheios de carrapicho no corpo. A gente se converte. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Mas também não está dizendo que nós estamos livres dos nossos carrapichos. Os carrapichos são tirados com o tempo. E são tirados através da palavra e dos propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, sempre há um propósito por trás das situações que não entendemos. Não se preocupe em entender. Apenas coloque na mão de Deus. Você quer descansar? Coloque na mão de Deus. Faça o que é certo e deixe Deus conduzir toda e qualquer situação. Segundo, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Para que a gente possa viver esse propósito, para que a gente possa desfrutar desse progresso na nossa vida, Deus, Ele faz algo novo sempre quando nós estamos em quê? Em movimento. Muitas vezes os problemas das nossas vidas, ela nos faz trazer, infelizmente, o sentido de pararmos, de ficarmos estáticos, ficarmos lamentando. Eu acho que é do tempo de Arnoldo, tinha um desenho animado, ou se não, do tempo de Josué, que tinha duas figuras que eu não me lembro, eu já sou mais novo, né? Fala assim, ó vida, ó azar. Vocês se lembram disso? Da hiena? Não é do meu tempo não, mas eu já vi esse desenho animado. Ó vida, ó azar, não é? Tinha essas duas, de repente para e ficava lá parada, reclamando da vida. Ó vida, ó azar, e não é isso. As coisas estão acontecendo e a vida continua. Simão não quis carregar, resistência para carregar, o problema não é meu, por que você está me botando nisso, mas você está obrigado a ir. E ele teve que ir fazer o quê? Ajudar a carregar uma cruz de madeira que não era dele. Mas ele foi. Ele continuou caminhando. Ele não ficou estático. Ele não ficou parado. E muitas vezes nós deixamos
a nossa caminhada, nós ficamos estáticos, só contemplando o problema, contemplando a situação, né? Reclamando da vida, quando o Senhor fala, olha, vida espiritual é vida de movimento, continue caminhando, continue andando, né? Esperar no Senhor é caminhar, é caminhar, é caminhar. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou a mim, ouviu o clamor, mas Ele não está dizendo que é para ficar sentado, parado, lamentando. Vamos caminhar, né? A dinâmica da vida é caminhar. Não está bom agora, mas eu estou caminhando, estou com dificuldade, estou passando por vale, eu estou caminhando. Eu estou enfrentando os problemas que hão de vir ou que estão acontecendo. Eu não posso parar por causa de uma situação, porque eu entreguei nas mãos de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a pergunta que a gente faz, se confrontando dentro dessa porção, eu amo Deus? Eu amo o Senhor? Minha vida é entregue ao Senhor? Minha vida está no controle do Senhor? Amar a Deus não é vir cantar louvor e glória a Deus, aleluia, não, é muito mais do que isso. É você no tempo da dor, é no tempo da dificuldade, no tempo da luta, não é isso? Ou no tempo da bonança, enfim. Você está vivendo debaixo da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, pastor Jorge, que eu não entendo? A vontade de Deus é essa, caminhe debaixo da palavra dele. É essa, simplesmente não tem mistério nisso. Se a Bíblia fala assim, perdoe, perdoa. Se a Bíblia diz renuncie, renuncio. Faça isso. E a vida vai tocando, e Deus está no controle. E se Deus está no controle, tudo coopera para as nossas vidas. Então, a gente precisa entender que diante de tudo que está acontecendo, eu quero deixar uma palavra para alegrar seu coração. Deus está fazendo algo novo. Amém? Deus está fazendo algo novo. E vai amanhecer um determinado dia, que sem você esperar, e você vai abrir a cortina da sua mente ou das suas realidades, e vai ter a percepção, meu Deus, agora eu entendi tudo. Meu Deus, agora eu estou vivendo uma nova realidade. Eu agora estou vivendo um novo momento. E você vai dobrar seu joelho e vai dizer, obrigado, Senhor. Eu agradeço por tudo o que eu passei. Porque o Senhor me ensinou que o Senhor está no controle e todas as coisas cooperam para os que amam o Senhor. Amém? Então caminhe, não fique parado, não fique na lamentação. Outro ponto que eu quero pensar com você nesta manhã, e que é de uma sensibilidade muito grande, que a gente precisa trazer para a nossa vida, é você entender que você na condição de servo do Senhor, você é chamado pelo Senhor, você é chamado para aliviar dores de outras pessoas. Mas, Senhor, o fardo já está tão pesado para mim, eu já estou com essa luta, eu já estou com esse problema, eu estou passando pelo vale, e o Senhor está me chamando para ajudar outra pessoa, Senhor. Me dá uma coisa mais leve, Senhor. Não. É quando nós estamos passando por essas situações, que é muito mais importante a gente estar comprometido para ajudar, para servir o Senhor, para ser bênção na vida de outras pessoas. Em primeiro lugar, porque isso tira o foco do nosso problema, isso tira o foco da nossa dificuldade, isso tira o foco
da nossa autopiedade, né? Então a gente precisa entender que tem pessoas com dores, pessoas sofrendo. Simão foi ajudar Jesus Cristo, o homem, que estava ali carregando aquela cruz. Ele não foi ajudar Jesus Cristo, Deus. Ele foi ajudar Jesus Cristo, homem carne, que estava sendo maltratado, que estava sendo violentado no seu corpo físico, não é? E que precisava de uma ajuda. Nunca abra mão, nunca perca a oportunidade de, mesmo diante das suas lutas, mesmo diante dos seus problemas, você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque, como foi dito aqui, nós somos chamados para servir ao Senhor. Nós temos uma missão para servir o Senhor. Muitas vezes levar uma cruz que não nos pertence não é fácil. Não é fácil. Talvez você tenha o seu momento de vida tendo que carregar uma pessoa nos seus ombros, um parente enfermo, uma pessoa com suas dificuldades, pessoa com suas necessidades, uma pessoa com suas dores, e você já tendo que carregar as suas, e você não quer fazer esse sacrifício, porque na condição de crentes, sacrifício quer dizer um ofício santo. É se você se colocar como canal de bênção na vida de outras pessoas. Por isso, irmãos, não reclame da situação que você vive. E por último, você precisa enxergar espiritualmente, além daquela sua percepção imediata. É você buscar no Senhor espírito de revelação, espírito de conhecimento, deixar que o Senhor te conduza diante das situações. Abra sua Bíblia em Atos 13:1. Talvez você não entenda dentro desse propósito de Deus, que vai resultar em um progresso na sua vida. Talvez você não entenda o porquê, mas Deus tem resposta para todas as situações. Olha o que fala Atos 13, versículo de número 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de onde? Lúcio de onde? Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Naquela igreja lá na Ásia, onde Simão Cirineu estava quando do processo de crucificação de Jesus, que ele foi obrigado a carregar a cruz. Quando chega ali em Atos, havia uma igreja plantada, onde alguém levou a palavra de Deus. E quem é que levou a palavra de Deus? Simão, o Cirineu, que pagou um preço de um processo que não pertencia a ele, e que ele foi obrigado a enfrentar, mas que abençoou uma região, abençoou um povo. Está aqui muito bem claro que é Lúcio de Cirene, e que, segundo os estudiosos, é filho de Simão, o Cirineu. Então, irmãos, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e que a gente precisa ter entendimento espiritual, visão espiritual, de que Deus sabe o que é que Ele está fazendo.
Tudo tem um motivo. Todas as situações têm uma resposta. Mas a gente unicamente deve fazer, descansar no Senhor. Entrega a chave da sua vida ao Senhor. Entrega o pincel da sua vida ao Senhor. Entrega o controle remoto da sua vida ao Senhor. E deixa Ele conduzir. Você apenas tem que fazer o que deve fazer. Que é fazer o certo, se mover e caminhar debaixo da palavra do Senhor. Finalizando, eu quero deixar uma palavra de um teólogo, C.S. Lewis. Tudo que você pegar dele, você pode ler, que é interessante. Ele diz: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, não se surpreenda no tempo da luta, mas tenha a visão de que Deus vai fazer maravilha através da sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra para alimentar a nossa vida, temos a Tua palavra para direcionar a nossa caminhada, temos a Tua palavra, ó Deus, para trazer sentido de propósito para a nossa existência. Nos dá entendimento, Deus, para vivermos os processos que qual enfrentamos. Nos abençoa, ó Deus, nos concedendo sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, entendimento pleno, para que nós possamos, ó Deus, viver uma caminhada espiritual estruturada, segura, entendendo que, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Que o Senhor permaneça, ó Deus, tendo misericórdia de nós, e que a nossa fé aumente a cada dia, no sentido de caminhar de mãos dadas com o Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo. Nos dá uma tarde especial na Tua presença. Nós possamos abençoar alguma vida nesta tarde, louvar ao Senhor e caminharmos, Senhor Deus, sempre desejosos de Te servir. Obrigado por tudo e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Nosso culto está encerrado. Dê um abraço ao seu irmão e sua irmã e certamente, se Deus permitir, à noite estaremos aqui louvando ao Senhor. Que Deus abençoe você que nos acompanha virtualmente.